Hoje foi dia da gente acompanhar, e a gente vai continuar acompanhando, esse debate em torno da vacina Coronavac. A gente acompanhou a entrevista coletiva que tinha como personagem central, né, o Dimas Covas, do Instituto Butantan. Era uma coletiva do governo do estado de São Paulo. Característica dessa coletiva, a primeira sem a participação do governador de São Paulo. Foi uma coletiva mais técnica, como deveriam ser todas as coletivas de cunho sanitário e não político, e com uma explicação sobre a decisão da Anvisa ontem tomada de suspender o trabalho de pesquisa da vacina. A decisão foi tomada pela Anvisa e hoje a Anvisa vai dar uma coletiva, está marcada uma entrevista coletiva para as 13h30. Nós vamos acompanhar aqui também. E eu queria falar justamente desse assunto, lembrando que a gente teve eleição nos Estados Unidos, eleição municipal no Brasil nesse domingo, e quando a gente vota, e tem a ver com essa conversa, o que a gente está fazendo? A gente está escolhendo um governante, né? E no dicionário, o governante é aquele que governa, é aquele que é responsável pela máquina pública. Mas aí, se a gente admitir que pode chamar de governante todo aquele que governa, só porque ele governa, a gente vai chamar de governante gente como Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, é um governante. Nicolás Maduro é governante. O general Augusto Pinochet foi um governante por essa definição. O general Emílio Médici foi um governante. Fidel Castro foi um governante. Só que esses camaradas não foram exatamente governantes, eles foram exemplos de ditadores ou representantes de ditadura. E se um Kim Jong-un ou um Nicolás Maduro podem ser chamados de governante, a gente precisa de mais palavras para explicar porque o termo governante confunde, se você comparar com outros líderes mundiais, de forma que a gente precisa de uma palavra ou de um adjetivo para excluir a canalhada. Então, governante em si não basta. A gente precisa usar alguma coisa que explique a legitimidade do cargo. É preciso ser um governante legítimo, que chega ao comando do país por um processo legitimador, que é a eleição livre. Então, o governante legítimo é aquele que chega ao poder, chega ao comando depois de passar por um crivo democrático. E é isso que fazem as nações livres. Só que o processo legitimador não tem o poder de transformar o governante num líder. O governante é aquele que é eleito, mas só que o líder, ele revela ser um líder. Há líderes entre os governantes, mas nem todos os governantes são líderes. E os governantes mostram a liderança quando surge um desafio social grave, um desafio econômico grave, que colocam a sociedade diante de uma situação em que o governante tem que mostrar a capacidade de orientar, de servir de exemplo, de conduzir a sociedade. E o processo de eleição elege governante, elege líder, o tempo mostra quem é um, quem é outro. E o que é o tal do líder? A gente já falou disso. É, antes de tudo, inspirar, motivar. Inspirar e motivar com o que fala, com o que faz, com os exemplos que dá. Eu falo isso sempre porque os governantes comandam, mas os líderes conduzem. Os governantes dão ordem, os líderes orientam. E de olho no quê? Né? De olho no interesse da sociedade acima dos seus interesses pessoais. De olho no bem comum acima dos seus interesses eleitorais. De olho no bem-estar da sociedade, de olho na sensação de confiança que ele tem que dar no conforto, na solidariedade, na empatia. Um governante que não consegue ser solidário com o seu povo, um governante que não tem empatia, autoriza o povo a virar as costas para ele, e isso, cedo ou tarde, acaba acontecendo. Um governante que não consegue estabelecer uma conexão, um acolhimento com o seu povo, faz o seu povo repensar a escolha que fez. Você pega a Angela Merkel, ela mostrou a liderança que ela representa nessa crise que ela considera a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Me refiro à crise do coronavírus. O presidente italiano, o primeiro-ministro espanhol, o presidente francês, todos mostraram compaixão, solidariedade, empatia, preocupação com o outro,
capacidade de sentir e de demonstrar sentir aquilo que o outro sente. Um líder que não consegue fazer isso desaponta aqueles que acreditam nele. E aí a gente tem a decisão da Anvisa de interromper a pesquisa da vacina Coronavac, de origem chinesa, que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. A Anvisa vai explicar seus motivos. O Instituto Butantan disse agora que o evento adverso grave não tem relação alguma com a vacina. Não diria isso se não fosse verdade. A Anvisa não suspenderia se não tivesse dúvidas. Vamos entender que os dois órgãos são técnicos e que isso vai ser esclarecido e vamos torcer para que a pesquisa seja retomada. Que o Instituto Butantan deu explicações vagas por causa da privacidade, a gente entende, vamos ver como é que isso acontece. Agora, o que esperar das autoridades, dos governantes, dos líderes numa hora dessa? Sensibilidade, cuidado, acolhimento. E o que fez o presidente Jair Bolsonaro? Ele passou de todos os limites ao se manifestar sobre o assunto hoje nas redes sociais. Ele poderia lamentar o evento adverso, poderia se solidarizar com a morte, parece que morreu alguém, de um brasileiro. Poderia demonstrar sua torcida para a chegada da vacina, mas não, ele torceu contra, ele torce contra. E ele disse o seguinte: morte, invalidez, anomalia, escreveu nas redes sociais. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. Lembrando que paulistanos são as pessoas nascidas na cidade de São Paulo. Os nascidos no estado de São Paulo são paulistas. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória e terminou. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Ganha o quê? Ganha o quê? Ganha com a interrupção das pesquisas da vacina? Ele ganha? Se a vacina precisar ser interrompida, que seja interrompida. Se a vacina não puder entrar em produção porque tem um problema grave, que não entre em produção. Mas ele ganha com o quê? O seu conhecimento científico que previu que a vacina era nociva? É isso? É de uma irresponsabilidade, é um desrespeito, uma falta de compostura que envergonha a todos nós. Como pode o presidente da República dar uma manifestação dessa? Brincar com algo que mata, que é o coronavírus. Como pode o presidente da República dizer que ele ganhou? O presidente da República está rindo de algo que é muito triste. Milhares e milhares de brasileiros perderam a vida, milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas perderam a vida no mundo. A doença, ela é uma tragédia. A morte é uma tragédia sem volta. E o presidente não consegue ser solidário nessa hora? Parece a cena ridícula protagonizada pelo ex-governador do Rio, o Wilson Witzel, que foi despejado essa semana, descendo do helicóptero, mexendo os braços e festejando para ser filmado pelas câmeras e se comportar como se ele fosse protagonista daquele episódio em que a polícia, acertadamente, matou um sequestrador de ônibus, mas que não era adversário político do governador, era um lunático. E que no momento em que resolveu colocar em prática a loucura dele, se tornou um criminoso. Quem combate o crime é a polícia, quem combate a doença são os profissionais da saúde. Quem combate o crime não é a figura do governador que desce com seu helicóptero e festeja. Quem combate a doença não é o presidente que fala que ganhou porque a Anvisa, que é um órgão técnico, interrompeu as pesquisas de uma vacina. A vacina não é adversária do presidente da República, mas ele está contra a vacina. O presidente está contra a vacina e a favor da cloroquina. O presidente está contra a ciência e a favor da bruxaria. É um escárnio. É uma piada sem graça. Alguém que chega no ponto mais alto que a política brasileira conhece, no topo da cadeia alimentar, o número 1 da política nacional, falando que ele ganhou.
Ganhou o quê? A gente gostaria de ver o presidente Bolsonaro, que é um governante, foi eleito legitimamente, se comportasse como um líder. Infelizmente, a cada gesto seu, o que se vê é que ele está mais distante dele.